Fala pessoal, bom dia! Hoje é dia 31 de março, quinta-feira, a gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai comentar um pouquinho dos destaques aqui no Brasil, também lá fora, o painel corporativo, falar um pouquinho de fluxo também. Mas para começar, principais destaques aqui no Brasil, a gente teve confiança da indústria, o Gustavo vai comentar daqui a pouquinho, mas a gente teve uma alta e talvez também um dos principais pontos para destacar hoje é o RTI, né, o relatório trimestral de inflação, e o BC já, na verdade, pela primeira vez reconhecendo ali o estouro da meta de inflação para 2016. A gente vai comentar um pouquinho da política também, alguns partidos adiando o desembarque do governo e lá fora, PIB no Reino Unido e dados na Alemanha. Mas para comentar tudo isso no detalhe, eu vou chamar agora o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, hoje como uma reunião matinal um pouquinho mais cheia de indicadores, com bastante coisa para comentar. Começando pela parte de fora, então, a gente teve a S&P revisando, alterando, né, a perspectiva de rating da China de estável para negativa, dando principalmente como motivo a percepção que o reequilíbrio da economia vai ser mais lento do que o esperado. Então, essa desaceleração da China vai ser um pouco mais prejudicial para a economia na visão da S&P. Ela está seguindo principalmente o que a Moody's já fez no começo de março, alterando a perspectiva também de estável para negativa. Então, um resultado ruim, um ponto ruim para a China. Na Europa, a gente teve 3 pontos importantes. Um foi o resultado de CPI, índice de preço ao consumidor, que recuou mais do que recuou 0,1%, melhor do que o esperado, na verdade. O mercado esperava 0,2%, como foi em fevereiro, e o núcleo do CPI teve acréscimo anual de 1%. Ainda está bem distante da meta de 2%, então ainda eleva muitas preocupações dos mercados lá fora com a inflação. Na Alemanha a gente teve 2 indicadores hoje pela manhã, taxa de desemprego e vendas no varejo. As vendas no varejo recuaram mais do que o esperado, recuaram 0,4% na comparação mensal, enquanto o desemprego ele permaneceu estável em 6,2%. É a menor taxa de desemprego desde o início da série, iniciada em 1992 na Alemanha. Então esse é um resultado para comemorar, mas as bolsas na Alemanha ainda estavam sendo um pouco mais influenciadas pelos resultados ruins de vendas no varejo. E um outro resultado bom na Europa veio do Reino Unido. Uma nova leitura do PIB do último trimestre foi revisado para cima, ao contrário do que esperava o mercado, que aguardava só uma repetição da última leitura. Então, agora no último trimestre de 2015, o PIB do Reino Unido avançou 0,6% e não mais 0,5%, e na comparação anual 2,1% e não mais 1,9%. Indo agora para a parte doméstica, a gente teve hoje confiança da indústria, alta de 0,4 ponto. Ainda está bem baixa a confiança da indústria, mas alguns destaques, dentro dele, aqueles 2 principais componentes, situação atual e expectativas. A situação atual avançou para o maior patamar desde abril de 2015, agora o índice de expectativas ele recuou para 72 pontos, menor nível da série histórica. Os coordenadores da pesquisa falaram que a situação atual avançou principalmente pela continuidade do movimento de ajuste de estoques, e a parte das expectativas continua recuando, assim como a gente tem falado a semana inteira com as outras confianças de outros setores, confiança do consumidor, construção civil, principalmente pela falta de perspectiva da economia e na política, com conta dessa incerteza muito grande. A gente teve hoje também o relatório trimestral de inflação, muito importante para tentar enxergar com os olhos do BC as próximas reuniões do Copom, o que eles estão vendo, o que eles estão acreditando que deve ser a trajetória de juros mais para frente. E como o Kim antecipou, pela primeira vez o Banco Central reconheceu que em 2016 a inflação deve estourar o teto da meta de 6,5%. Então, comparando com o último relatório, eles revisaram a expectativa de inflação para esse ano de 6,2% para 6,6%. Em 2017, passou levemente de 4,8% para 4,9%. Mesmo com o Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, na semana passada ele tem falado no Senado que acredita que a inflação já deve convergir para a meta em 2017, no relatório trimestral de inflação isso não se confirmou. O relatório só aponta com a inflação indo para os 4,5%, que é o centro da meta, em 2018, no primeiro trimestre de 2018, para ser mais preciso. Então, ainda bem distante da meta. O Banco Central colocou que ainda está muito crítico a situação para flexibilizar
Então, isso foi lido um pouco pelos principais economistas como um tom mais hawkish, tom mais distante, ou seja, mais distante de cortar juros do que o esperado. Embora o mercado ainda coloque com muitas chances de cortar juros já nesse ano, mas pelo menos para esse primeiro semestre ficou um pouco mais distante com esse relatório de hoje. Essa acho que é a principal resumo que a gente pode tirar do relatório. E para finalizar, o governo ele acelera as medidas de estímulo à economia. Há uma tentativa do governo de mostrar que o governo não está paralisado e não está simplesmente agindo por conta para tentar travar o processo de impeachment e manter a presidente Dilma. Então eles agiram em 3 frentes ontem. Um foi o lançamento da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida. Eles revisaram para baixo a perspectiva de entrega de casas de 3 milhões para 2 milhões, mas de qualquer forma foi um evento onde a presidente Dilma fez um discurso, foi um ato bem mais contra o impeachment. E antes, essa fase estava sendo muito adiada por falta de recursos, mas eles anteciparam por conta da situação. O outro foi o Ministério da Fazenda liberando o FGTS como garantia para empréstimo consignado. Ela faz parte de uma estimativa de 17 bilhões nas operações com desconto na folha de pagamento. Parte daquele pacote de 83 bi que essa semana foi anunciado que só 2% foi usado. Então, mais uma tentativa de estimular o crédito na economia. E por último, o governo agradando os estados depois de renegociar os empréstimos deles, ele liberou mais recursos para compensação pela Lei Candir, que desonera o ICMS das exportações, liberou 1,95 bilhão. Então, agora sim, devolvendo para o Kim, a gente se vê novamente aqui amanhã na reunião matinal. Com você, Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Agora passando para o painel corporativo, noticiário relativamente fraco hoje, mas a gente vai começar como sempre falando de Petrobras. Ontem ela anunciou a redução de diretorias de 7 para 6, o número dessas diretorias, e também corte em 43% dos 5,3 mil funcionários na gerência de áreas não operacionais. Então veio um pouquinho acima do esperado, todo mundo esperava cerca de 30% para esse corte nas gerências não operacionais. Então ontem a Petro já anunciando ali esse corte, enxugando esse quadro de funcionários. Ela pretende ali economizar cerca de 2 bi de reais por ano com essa medida. Passando para a parte de mineração, a Mitsui comentando que pode rever ali o pré-contrato, né, que ela tem com a Vale, que ela poderia investir ali e ser parceira no projeto de carvão de Moçambique, mas recentemente a gente teve a Vale fazendo uma reavaliação de ativos, então isso aí chamou atenção para a Mitsui. Eles estão revendo ali se vale a pena ou não fazer essa parceria. Nos acordos antigos talvez a gente tenha mudança nessas premissas. E só para acabar essa parte corporativa, indo para a Uzi Minas, lembrando que a gente vai ter dia 28 de abril a AGO, a Assembleia Geral, para definir ali o Conselho de Administração. Lembrando que a Nippon e a Ternium ainda não têm um nome consenso para a presidência do Conselho de Administração, então vai ficar talvez a cargo dos minoritários ali essa decisão, assim como o cargo atual não é de nenhuma das duas, tá? Então foi basicamente isso no painel corporativo. Passar para a parte de fluxo aqui na XP. No dia de ontem a gente teve os locais terminando net vendidos em cerca de 19 milhões de reais, destaque na compra para Gerdau, Cielo e CSN, destaque na venda para Croton, Vivit, MRV e Sabesp. Os estrangeiros eles terminaram net vendidos em cerca de 14 milhões de reais, destaque na compra para Ambev, Vivit, Bradesco e Embraer, destaque na venda para Ultrapar, BBSE, BR Foods e BVMF. Esses foram os principais destaques de fluxo aqui na XP no dia de ontem. E para finalizar, a gente tem alguns comentários da nossa mesa de aluguel. A gente teve muita demanda em CSN, Rumo, Magazine Luiza e também as blue chips ali, Vale, Petro e Itaú também bem demandadas ali na nossa mesa de BTC, tá, pessoal? Vou ver com a produção se a gente tem o link aqui com a Infomoney, então vou passar agora para a Paula para ela falar um pouquinho dos destaques da Infomoney no dia de hoje. Bom dia, Paula. Bom dia, Kim.
Acho que os destaques de hoje são principalmente, né, o relatório trimestral do Banco Central, que já impacta na curva de juros, e agora o leilão do Banco Central, que novamente ofertou menos do que eles esperavam. Ontem eles colocaram 20 mil contratos de swap reverso, conseguiram ofertar apenas 3 mil, hoje eles ofertaram 17 e conseguiram adesão de apenas 2.700. O impacto foi imediato no dólar futuro, a gente já vê a reação no dia de hoje, né? Com a notícia, assim que saiu a notícia, o dólar futuro caiu 0,5%. O Banco Central está tentando segurar o dólar ali na casa de 3,50, mas tem sido bem difícil, né? Pois é, Paula, a gente até comentou agora de manhã, falando mais do RTI, né, o relatório trimestral de inflação, o BC já pela primeira vez falando que vai estourar o teto da meta de inflação em 2016, por isso o mercado já antecipando que talvez a probabilidade de corte de juros tenha se reduzido e a curva abrindo hoje de manhã, e mais essa questão dos swaps de dólar. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho também a gente tem Batalha do Século, a gente vai falar um pouquinho de fundamento e de análise técnica, mas esses foram os destaques da reunião matinal. Volto com você, Paula. Bom dia. Bom dia. Uma ótima tarde para você, Kim. Bom, e para vocês conferirem como o mercado vai reagir a esse relatório trimestral do Banco Central e aos novos desdobramentos políticos, você acompanha agora no InfoMoney na Bolsa. Pode rodar a vinheta. Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, nessa quinta-feira, dia 31 de março. Último dia de pregão do mês, a gente caminhando aí para o Ibovespa fechar no melhor mês desde 1999. O Ibovespa acumulando até agora uma alta de 19%. Apesar dessa alta acumulada no mês, a reação do mercado hoje ainda se mostra um pouco cautelosa. O Ibovespa abrindo com uma leve queda de 0,3%, acompanhando aí o desempenho das bolsas internacionais, que também mostram uma correção depois de certa euforia no mercado essa semana após a fala da presidente do Banco Central americano, o Federal Reserve, a Janet Yellen, que praticamente descartou, né, uma alta de juros na próxima reunião do FONC lá nos Estados Unidos. Toda essa euforia também acabou acabou puxando o Ibovespa, mas a correção a gente viu no finalzinho do pregão de ontem. O Ibovespa já veio corrigindo e o pregão de hoje também já inicia mostrando uma queda do índice. Por aqui, além da gente aguardar também a fala de dirigentes do Federal Reserve, hoje 2 dirigentes de lá vão falar, o mercado vai ficar bastante atento a isso para ver se eles devem seguir o discurso mais dovish da Janet Yellen sobre a alta de juros ou se eles vão adotar ali uma postura já mais agressiva. O mercado fica à espera desses discursos, mas também reage aos desdobramentos políticos e ao relatório do Banco Central sobre inflação. Nessa manhã, o BC informou que não trabalha com hipótese de flexibilização monetária. O relatório mostrou um IPCA para 2016 passando de 6,2% para 6,6% nesse último relatório. É a primeira vez trabalhando com uma expectativa de inflação acima da meta para esse ano, e a reação que a gente vê essa manhã foi imediata em relação a esse relatório. As taxas de juros futuros mais curtas mostrando uma alta bem acentuada na Bolsa, já adotando ali uma postura de que vai ser difícil ver um corte de juros como o mercado vinha projetando desde esse início de ano. E, bom, na sequência também a gente reage à oferta de leilão de swap reverso do Banco Central. Como a gente comentou aqui nessa transição de programa do Reunião Matinal para o InfoMoney na Bolsa, mais uma vez o Banco Central não conseguiu ofertar todos os contratos de swap reverso que ele estimava. Eles colocaram 17 mil contratos, tiveram adesão de apenas 2.900 nesse pregão. E a reação no mercado foi imediata, do dólar futuro mostrando uma queda nessa manhã.
O Banco Central vem tentando mostrar que essa casa aí do dólar próximo aos 3,60 seria um piso para ele, um patamar considerado confortável para se trabalhar, mas eles não têm conseguido muito puxar o dólar com esses contratos, não tem tido muita adesão no mercado e o dólar mostra leve queda, né? Estava mostrando uma leve queda nessa manhã. Seguindo nos destaques, tem um relatório também do JP Morgan, que saiu na noite de ontem, elevando o Brasil para overweight. Bom, agora passando para os destaques políticos, a gente tem aqui notícia do PMDB, saiu no Estadão hoje, que a cúpula do partido já está dividida por conta de medidas que o Michel Temer estaria tentando adotar numa transição, uma possível transição de governo, né? O plano do PMDB trabalharia com aumento de impostos e isso tem dividido o partido. Muitos deputados do partido têm visto essa possibilidade de aumento de imposto como uma medida possivelmente impopular e já estariam ali preocupados com a próxima eleição municipal, que estaria também dividindo o PMDB e acabando colocando mais fogo na fogueira do cenário político. Ainda na pauta, a gente teve ontem a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, afirmando que não deixará o governo, que os ministros também não deixariam o governo do PMDB, do grupo filiado ao partido. São 6 nomes que ainda seguem sem definição e que podem acarretar em uma alteração no quadro geral. Nos destaques também, a gente tem uma delação dos executivos da Andrade Gutierrez, que foi homologada e deve ser uma das mais graves contra o governo. A matéria saiu na coluna da Mônica Bergamo hoje na Folha. E fechando os destaques aqui políticos, temos também notícia do MPF, que denunciou o Joseph Safra e mais 5 executivos por corrupção nas Zelotes. A denúncia à justiça é por suposto envolvimento na manipulação de julgamentos no CARF. O inquérito apura suspeitas de irregularidade no andamento de 3 processos administrativos da JS Administração de Recursos do Grupo Safra, segundo a nota do Ministério Público Federal. Os recursos questionavam a cobrança de tributos de 1,49 bilhão em valores de agosto de 2014, atualmente 1,8 bilhão. E fechando, o STF decide hoje se o juiz Sérgio Moro, responsável pela investigação da Lava Jato, na primeira instância, continuará na condução dos inquéritos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A corte vai decidir se referenda a decisão proferida na semana passada pelo ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo. Passando agora para os destaques corporativos. Antes de passar para os destaques corporativos dessa manhã, só vou destacar aqui 2 notas duas matérias que a gente soltou ontem no Infomoney. A primeira matéria foi em relação à alta misteriosa da OGX, que subiu 100% em 2 dias. A gente ontem contactou o Departamento de Relações com Investidores da empresa para questionar sobre essa alta e eles informaram que a alta poderia ter relação com um fato relevante que eles divulgaram no dia 28 de março. Nesse documento, a OGX Petróleo e Gás e o fundo Cambuí 1 fecharam um acordo com a Eneva em relação a Parnaíba Gás Natural. E a outra notícia que eu coloco em destaque, ontem a gente fez uma matéria sobre o dólar, perspectiva para o dólar. Embora muitas casas economistas ainda trabalhem com uma perspectiva para esse ano do dólar na casa de R$ 4,00, R$ 4,20 até o final do ano, o diretor de câmbio da Wagner Investimentos falou com a gente ontem e disse que acredita em mais quedas do dólar, não apenas pelo impacto que a gente vê no curto prazo, de uma possibilidade de impeachment, que também ajuda a jogar a moeda para baixo, mas principalmente por conta da postura da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, nessa semana, que sinalizou
que os Estados Unidos não estaria ali pronto para uma alta tão forte dos juros, preocupado de olho principalmente nas outras economias, nas economias globais e países emergentes. Ele ainda adotaria uma postura ali de cautela. Dito isso, o José Faria Júnior, o diretor de câmbio da Wagner Investimento, disse que acredita que o dólar pode cair ainda mais. Segundo ele, a moeda estaria num ponto de reversão de 2 anos e poderia ainda também destravar quedas ainda mais fortes da moeda. Seguindo por os destaques corporativos, a notícia que fica em destaque hoje da Petrobras deve repercutir o anúncio da última quarta-feira de redução de 7 para 6 no número de diretorias e mudanças no modelo de governança e gestão organizada, que incluem corte de 43% nas 5,3 mil funções gerenciais em áreas não operacionais. Medidas que visam a economizar quase 2 bilhões de reais ao ano. Vamos ver como que estão reagindo às ações da Petrobras. Lembrando que ontem os papéis chegaram a subir bem forte, mais de 5%, auxiliados tanto pelo cenário político quanto pela essa perspectiva de que os Estados Unidos não devem subir os juros tão cedo, mas depois do meio-dia, quando foi o momento ali que eles bateram a maior alta do dia, o que a gente viu foi uma tendência, foi uma linha de queda no gráfico. Os papéis acabaram fechando ali entre leve alta e leve queda, os papéis preferenciais, e ordinário pagando toda aquela alta que a gente tinha visto mais cedo. Nessa manhã, os papéis da Petrobras, vamos ver, mostram uma leve queda de 0,3%, 0,4% no caso dos papéis preferenciais. Ibovespa, às 10h12 da manhã dessa quinta-feira, mostrando uma queda de 0,9% a 50.788. Ontem, diante da euforia do mercado, o índice acabou ultrapassando o patamar de 52 mil pontos, maior patamar registrado esse ano. Mas também teve ali mostrou também ao longo no final do dia, uma forte correção, fechando praticamente estável. Entre as maiores altas do Ibovespa hoje, a gente tem as ações da Rumo, Metalúrgica Gerdau e CESP. Mais altas pouco expressivas, de cerca de 1%, 2%. Na parte negativa do Ibovespa, predomina aqui as ações expostas ao dólar. Novamente, papéis que caem hoje, Suzano, Klabin, figurando entre as maiores quedas do índice. Lembrando que esses papéis, além da queda do dólar que a gente tem visto nos últimos dias, eles também têm sido bem penalizados por conta da queda dos preços da celulose no mercado chinês. Na semana passada, né, os preços caíram bem forte, novamente puxando esses papéis. Sequência aqui ao radar corporativo, temos notícias da Eletrobras. Resultado trimestral, a empresa mostrou um prejuízo líquido de 10,4 bilhões de reais no quarto trimestre, ante um resultado negativo de 1,1 bilhão de reais no mesmo período do ano anterior. E para fechar os destaques corporativos, vou só destacar aqui também o relatório do Santander. O Ibovespa vai passar para alteração da carteira em maio e o Santander já divulga aqui uma prévia do que a gente pode esperar no índice. Lembrando que esse mês a gente vai ver aquelas prévias, prévias que a gente acompanha do Ibovespa antes deles divulgarem a oficial, né, que vai sair no final desse mês do próximo mês de abril. Ao longo do mês seguinte, a gente vai ver mais 2 prévias até eles divulgarem a final no final do mês de abril. Segundo o relatório do Santander, a carteira teórica do Ibovespa vai passar na alteração aqui, podem ser retirados os papéis da Oi e Hering, mas o banco não vê nenhuma inclusão de ação na nova carteira que vigorará entre maio e agosto. Já os pesos do Banco do Brasil, Ambev e Embraer
devem sofrer maiores aumentos, enquanto Klabin, Itaú e Bradesco devem ter as maiores reduções. A primeira prévia vai ser divulgada dia 1º de abril e a segunda dia 19 de abril, a última e a que vai passar a valer em definitivo, divulgada dia 29 de abril. A carteira vai passar a valer a partir do dia 2 de maio. Bom, ficamos por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa. Espero que vocês tenham bons trades e acompanhem o noticiário. Hoje, final de mês, fechamento trimestral também do Ibovespa. Promete um pregão também bastante agitado. Então, acompanhe no InfoMoney e até mais. Muito obrigada.